Caríssimos, caríssimos, estamos aqui para fazer a apresentação do nosso trabalho, do jogo que desenvolvemos, cujo o nome do jogo é Último Mensageiro, onde temos aqui a nossa capa com, com uma bandeira do tipo liberdade, onde está a representar tipo uma a pedir paz em uma guerra. Então, o Último Mensageiro é o nome do nosso jogo e essa é a nossa capa, o nosso símbolo. E esse é o nosso slogan, e reviva a luta, descubra a história. Escolhemos esse slogan por causa do conteúdo do nosso jogo, onde o nosso jogo retrata sobre a história de Cabo Verde, sendo um jogo educacional. Então foi por isso escolhemos o nosso slogan, sendo reviver a luta, onde podemos dizer que retrata um bocadinho da história de Cabo Verde na década de 50, 60 e 70, onde retrata a luta pela independência de Cabo Verde e a fase antes da luta pela independência de Cabo Verde. Então, essa é uma visão geral do nosso jogo, onde o nosso jogo é um jogo que se joga em terceira pessoa, onde tens de completar algumas fases com o objetivo de descobrir a história de Cabo Verde. E o jogador assume um papel de um jovem mensageiro cabo-verdiano durante a guerra pela independência em Cabo Verde. E o nosso jogo retrata-se de um jogo jogado em Cabo Verde, não somente também em Guiné-Bissau. E então aqui descobrimos um bocado sobre a história de Cabo Verde. Indo para a parte de jogabilidade. Na parte de jogabilidade definimos o jogo em 3 fases, onde temos a primeira fase como o início da resistência na década de 1950. Temos mais 2 fases. No jogo, no protótipo, apenas balanceamos o jogo nessa primeira fase, onde fala-se sobre a luta pela independência de Cabo Verde antes da independência, onde a população começa a sentir os efeitos da má gestão colonial e os líderes locais começavam-se a organizar-se em segredo. Por causa disso, então, o nosso jogador, o player, ele deve coletar informações dos líderes locais e entregar essas mensagens para outros líderes locais. Então, nessa fase, ao chegar aos líderes locais, o jogador será desafiado a responder perguntas relacionadas a Cabo Verde, com isso e incentivando a saber mais sobre Cabo Verde. Então, com o jogo, podemos descobrir muito do que aconteceu na década de 50, o que aconteceu antes da guerra, sobre os líderes da guerra e porquê e como a guerra foi iniciada. E no jogo pode-se obter essas informações. Então, como se joga a primeira fase? Como se joga a nossa primeira fase? A nossa primeira fase, por enquanto, foi dividida em 3 etapas, onde no protótipo temos aqui 3 exemplos das 3 etapas, onde na primeira etapa o jogador tem de passar por diversas adversidades no jogo, e fugindo de guardas e entre outras coisas. E o objetivo é chegar a um templo onde ele deverá encontrar uma chave para poder seguir o caminho. Então, ao descobrir onde a chave está escondida,
ele poderá seguir-se em frente e ir para outras etapas. Passando para a segunda etapa, é onde começa a verdadeira lógica do jogo. É onde temos perguntas quiz sobre Cabo Verde, onde o jogador tem de raciocinar um bocadinho e responder as perguntas, a pergunta nesse caso, e antes de resolver o desafio. Nessa fase é feita uma pergunta ao jogador, onde ele tem de responder com uma data específica relacionada à pergunta, e ao fazer isso ele deverá abrir esses caixões, nesse caso, e esses objetos por ordem da data, sendo assim liberando uma chave e podendo ir para a próxima fase. Na terceira fase, na terceira etapa nesse caso, é onde o jogador encontra o primeiro ancião, o primeiro líder colonial, onde ele, com a chave conseguida na segunda etapa, ele poderá entrar nessa residência nesse caso, e nessa residência deparará com o líder colonial, sendo ali desafiado por diversas quiz relacionados a Cabo Verde na parte da década de 1950. Tendo isso, é como se joga a primeira fase. Por enquanto, são essas as funcionalidades já feitas de como se joga. Então, com isso, vamos para a segunda fase do jogo, onde é uma fase ainda não implementada, mas que retrata também sobre a luta de Cabo Verde pela independência na década de 60, onde foi feita uma aliança, onde a história retrata sobre a aliança de Cabo Verde e Guiné-Bissau, onde o jogador tem de ir para Guiné-Bissau, conseguir as informações dos líderes locais dali, passando por diversos desafios, evitando os guardas coloniais ali existentes, assim como em Cabo Verde ele já tinha feito. Então, completando as missões ali, ele poderá voltar para Cabo Verde só em seguida na fase 3, que é onde retrata-se sobre a independência de Cabo Verde, no ano de 1974 a 1975. Aqui é onde a revolução começa de verdade, onde conseguimos a independência. Então o jogador, ao sair da Guiné-Bissau e voltar para Cabo Verde, ele terá de entregar as mensagens conseguidas em Guiné-Bissau. Com isso, aumentando a dificuldade do jogo, então ele terá de cumprir até chegar ao final, assim descobrindo datas de coisas sobre Cabo Verde. Com isso, atingimos um bocadinho sobre do que se retrata o jogo. Então, também não podemos deixar de lado as estratégias de monetização, onde podemos agarrar fundos. Então, trouxemos aqui algumas estratégias de monetização possíveis para o jogo, onde temos os anúncios recompensados, parcerias educacionais, conteúdo premium, customização patrocinada e banners discretos, onde no anúncios e recompensados podemos conseguir agarrar fundos, conseguir dinheiro através de anúncios em que o jogador voluntariamente pode aceder para obter pistas históricas ou ajudas, com isso facilitando um bocadinho a jogabilidade do jogador e a interação com o jogo. Também podemos obter parcerias educacionais, onde a interação com organizações culturais e educacionais, com isso promover a cultura e a história locais. Os conteúdos prêmios que podemos oferecer é desbloqueio de missões e fases extras por um pequeno custo, assim como também podemos solucionar a opção do jogo sem anúncios. Também não podemos deixar por detrás a parte da
customização patrocinada, onde temos itens culturais patrocinados, como roupas e acessórios, onde promove produtos locais da cultura cabo-verdiana. E também, por último, os banners discretos, onde os anúncios no menu principal e telas de carregamento. Com isso, concluímos parte do trabalho. Então, vamos aqui para a equipa de desenvolvimento, onde temos aqui os nossos programadores Alpha e Ruben. Eles estiveram na parte lógica e do jogo, na mecânica. Tivemos os nossos designers nesse caso, Elton e Edmir. Eles focaram na parte do design. E sou eu, o Elisandro, fui o coordenador do grupo todo. Então, obrigado. Com isso concluímos a nossa apresentação do nosso jogo e esperamos que vocês tenham gostado, porque como um jogo educacional, como sabemos, pode atribuir diversas